Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Esse som, essa música do Somente Crer, parece que cada vez que toca é nova para nós. Pelo menos para mim é assim, né? Isso mexe com a gente, né? Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26, para continuarmos meditando um pouquinho, antes mesmo de nós irmos para o nosso período de oração. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, cumprimentamos nossos irmãos pela internet, desejamos que as bênçãos de Deus alcance a cada um, repose a cada um. Aos Hebreus 11, versos 24 a seguir. Vamos pensar um pouquinho sobre fé. Pela fé, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é recusar? Ser chamado filho da filha de Faraó? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele sabia que para fazer aquela rejeição, ele seria maltratado. Ele ia seguir um caminho com os poucos desprezados do Senhor. Agora, por quê? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, os céus, a vida eterna. Ele sabia que aquele povo era o povo herdeiro de todas as coisas. Grande Deus, sua palavra tem sido lida diante da congregação. E isso é tudo que nós, como seres humanos, podemos fazer. Mas somos um povo carente, nós necessitamos de algo mais. E isto é somente o Senhor é quem o pode fazer. Então pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo, nosso guia, nosso líder, venha e fale conosco nesta noite, nos preparando não somente para o nosso período de oração, mas nos preparando para o nosso encontro contigo. O pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e desde já nós te louvamos agradecidos por todas as bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Existe um alguém comigo que não vejo, mas presinto, que comigo sofre as mágoas que no coração eu sinto. É Jesus este alguém, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Essa é a nossa esperança e isso é o que nós cremos, não é? Vamos entoá-lo? É o 222. Se estiver desafinado.
Se eu parar, vocês continuam. Existe alguém comigo que não vejo, mais presinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Existe alguém comigo que não vejo, mais presinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer. Oh Deus, é Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Repetindo. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer no meu lugar. É Jesus, este alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, a mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Então na eternidade, para sempre eu louvarei, com este alguém ao meu lado, feliz para sempre serei. É Jesus, esse alguém, esse amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar.
então na eternidade, para sempre eu louvarei. Com esse alguém ao meu lado, feliz para sempre serei. É Jesus, este alguém, esse amigo singular, e lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Amém. Aleluia. Nós estamos a caminho. É somente não desanimar. Na última quinta-feira que nós tivemos aqui, nós paramos aqui no parágrafo 111. E eu vou repeti-lo. Exatamente como a pedrinha de Davi na funda. Estão lembrados disto? Foi direto ao seu destino. Amém. Irmão Brana diz: você está ajustado. Você vê os mesmos resultados que eles viram. Você o vê operando em você. Não me importa o que a companhia diz ou o que as denominações dizem. Você está ajustado, porque sabe que está acertando o alvo. O profeta diz amém. Então você sabe onde está. Depende do que você está olhando. Se você está procurando por outra pessoa, você irá por qualquer caminho, e qualquer pequena rajada de vento irá tirá-lo do alvo. Mas, você não pode ser desviado do alvo quando você está ajustado. Isso é tudo. Não há nada que o impeça. Deus o leva ao seu reticência. Deus o leva ao seu destino. Amém. Então ele diz que é tal como aquela pedrinha na funda de Davi. Como Davi podia derrubar o gigante com a pequena pedrinha em uma funda. Porém, aquilo era a arma que Davi tinha em suas mãos. Mas ele estava indo ao encontro do Golias no nome do Senhor. Ele disse para o Golias: você vem contra mim com espada e vara-paus, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E então rodou aquela funda e atirou aquela pedrinha, e aquilo foi diretamente no alvo, diretamente no lugar mortal. Acertou na testa do grande Golias e ele foi por terra. Então ele está dizendo: assim são as suas orações, irão direto ao seu destino, porque é oferecido no sangue de Jesus Cristo que te purifica. E não há um pecado ou uma mancha em você, em lugar nenhum. E ele diz: isso mesmo. E não há um pecado ou uma mancha em você, em lugar nenhum. Isso mesmo. Não pode haver, enquanto aquele cloro,
estiver entre mim e Deus, enquanto aquele cloro estiver entre você e Deus, como ele vai ver o meu pecado? Como ele pode fazer isto? Oh, amados, que Deus ajude a nossa fé, que ele nunca deixe ficar olhando para o nosso ego, olhando para as nossas falhas, nossas fraquezas, a nossa carnalidade. Se você olha, como o profeta está dizendo, se você está olhando para alguém, esse alguém pode te tirar do alvo. Qualquer vento de doutrina, não é? Leva você para fora do alvo. Mas quando você está olhando para as promessas divinas, para aquilo que ele tem prometido, o profeta diz que você está acobertado pelo sangue. E enquanto esse sangue, ele chama isso de cloro, estiver entre você e Deus, como ele vai ver o seu pecado? Como ele vai ver o meu pecado? Como ele pode fazer isto? O preço dos nossos pecados foram pagos. Aleluia! Jesus nos tirou da casa do penhor. Ele veio para ser o nosso fiador. Aleluia! E o preço foi pago. Graças a Deus. Então, o irmão Brana diz, se eu cometer um pecado, não é intencionalmente. No meu português, eu sou muito ruim de português. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia estudar a gramática, não é? Gramática. Olha, o irmão Brana está dizendo, se eu cometer um pecado, não é intencionalmente. E no meu português eu diria, não é tensionalmente. Não fiz aquilo de propósito, mas está escrito, não é intencionalmente. Aquele que peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade. Isso é intencionalmente. Mas não há pecado voluntário. Mas você peca. É aí aonde o diabo quer te apanhar. A Bíblia diz que ele nos acusa dia e noite. Ele é um acusador. Apontando as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ele não aponta nada de bom que você faz. Mas as suas falhas, as suas fraquezas, ele fica acusando. Então o profeta está dizendo, mas não há pecado voluntário, mas você peca. Meu Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler esta escritura. Isso é bom demais. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos tentando enganar a nós mesmos. Então não somos fiéis. E toda pessoa infiel, ela é mentirosa. Então nós estamos mentindo, não. Fala, filho, o que você fez? Não fiz. Fala. Não fiz. Fala, fiz. Bom, padre, então fiz. Isso foi quando eu fui fazer a minha primeira comunhão. Meu Deus. E ele estava certo, né? João está dizendo, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Amém. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, cada vez que você vai aproximar-se de Deus, fazer uma oração, um pedido, um agradecimento, você deve lembrar disso. Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa minhas fraquezas. Porque, na verdade, nós somos uma falha só. No capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Temos sido ensinados que quando Jesus morreu lá no Calvário, derramou o seu sangue para remir os nossos pecados, ele perdoou o pecado do mundo inteiro, desde Adão até o último que vier a este mundo. Porém, temos que aceitar, temos que receber esse perdão, porque um perdão só é válido quando é aceito como perdão. Então, irmão Brana está dizendo para nós: não há pecado voluntário, mas você peca. Mas você não faz isso voluntariamente, porque em seu coração você não pretende fazer estas coisas. Mas quando você faz isso intencionalmente, é diferente. Então eu acho que você não estava lá em primeiro lugar. Aí você lê aí Hebreus 6, a partir do versículo 4, onde a Bíblia diz que é impossível aonde a Bíblia diz que é impossível. Vamos ler isto? Hebreus 6, a partir do versículo 4. Aqueles que vivem no pecado voluntariamente, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível. Porém, nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Agora, a coisa é, chegou a um lugar aonde toda a mancha do pecado é lavada. Chegou a um lugar aonde toda a mancha do pecado é lavada. Então você se levanta, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você é um Adão, como ele era antes de cair. Você é um filho de Deus, lavado no sangue do próprio sangue de Deus. Amém. Que companheirismo, né? Tinha Adão e Eva com Deus antes do pecado. Porque era um companheirismo perfeito com toda a natureza. Para começar, não havia nada que é sinônimo de morte. Nem uma dor, nem uma lágrima, nem uma canseira, nem uma velhice,
nem um reumatismo, nem uma dor de coluna, nada disso. Meu Deus, nós estamos voltando para lá. Amém. Nós estamos a caminho, como disse. Estou no caminho, estou no caminho. Então, amados irmãos, a coisa chegou a esse lugar, graças a Deus, por sua misericórdia. Foi o sangue que gerou uma criança. Foi o sangue que gerou uma criança. Ele está falando sobre o poder do sangue, aquele cloro, aonde a gotinha de tinta cai e as químicas que compõem aquela tinta se descompõem, voltam para as suas fontes de origem. Então ele chama aquele sangue de cloro. Então ele está falando do poder desse sangue. Foi o sangue que gerou uma criança. Era apenas sangue, somente. O sangue vem do sexo masculino. O sangue vem do homem. A mulher, ela produz o ovo, o enchimento. Mas o homem é a hemoglobina, de onde vem o germe. No germe é onde está a vida. E a vida não vem pela confissão em alguma igreja, ou algum credo, ou algum documento. Meu Deus, não, eu tenho um cartão aqui no bolso que posso provar que sou membro de tal e tal igreja. A vida não vem através destas coisas, mas a vida vem quando você nasce de novo pelo sangue de Jesus Cristo. A vida, o germe. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Existe aquela vida de Deus, como um filho de Deus, nascido pelo sangue de Deus. E você é o mesmo Espírito Santo que escreveu esta Bíblia, irá focalizá-la de volta em você novamente. É o que ele tem feito. Amém. O mesmo Espírito Santo que escreveu esta Bíblia inspirou homens, não é isso? Para escrever estas palavras. Foi o mesmo Espírito Santo que abriu nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, para ver. Sempre gosto de repetir isto: o Pai no Filho e o Filho no Pai. Isso é um enigma para muitas boas pessoas. Eles não podem ver como Jesus podia ser Deus e mesmo assim está orando ao Pai. Eles não podem entender como Jesus podia dizer: ó, o Pai que me enviou é maior que eu. O Pai trabalha até agora e o Filho também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O vinho que a grande prostituta de Apocalipse 17 espalhou sobre a humanidade, embriagou muitas pessoas inteligentes. Aí quando Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele está vendo um homem, uma pessoa aqui na terra e o outro lá no céu. Eles não podem ver o Pai no Filho e o Filho no Pai. Eles não podem saber que Jesus era tanto Deus como homem. Quando ele chorou como homem. Mas quando ele chamou Lázaro da sepultura, era Deus falando. Amém. Porém, você pode ver isto, não é? Não há nenhuma dúvida aí, não é isso? Que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Então,
ele continua dizendo para nós: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Existe aquela vida de Deus como um filho de Deus, nascido pelo sangue de Deus. O mesmo Espírito Santo que escreveu esta Bíblia irá focalizá-la de volta em você novamente. Não há uma denominação ou um credo que possa fazer isso. Somente o próprio Deus. Sejamos agradecidos. Somente o próprio Deus pode segurar a câmera dos seus olhos e permitir que você veja o que Deus é e qual é o seu propósito. Sim, Senhor. Seu propósito é salvar um povo, não é? Aleluia. Salvar um povo. Ele tirou uma igreja lá do Egito, não é isso? E depois deixou o restante tudo perecer ali nas águas do Mar Vermelho. E agora descobrimos, eu acho que vou pular isso aqui para nós adiantar. Vamos aqui para o parágrafo 23. Agora ouçam com atenção esta observação, disse o profeta. Fé. Agora, não se esqueça de captar isso agora. Fé. O que é fé? Não se esqueça de captar isso agora. A fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer. Amém. A fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer de cada um de seus filhos. Não há conhecimento que possa fazer isto. Somente a fé é projetada e concedida à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. Amém. Porque Deus se encarnou. Irmão Brana disse que foi o seu grande amor que projetou a graça. Aleluia. E essa graça que veio de um Deus soberano tem nos alcançado. Olha, acho que vamos parar e vamos orar, viu? Tem muita gente boa nos assistindo. Pastor Olavo de Londrina está em conexão. Também o pastor Adão Mendes e esposa estão assistindo o culto. Deus os abençoe, meus amados irmãos. E enquanto vocês ouvem, oram daí mesmo para mim, né? Ore por mim. Só mais um pouquinho. Então, o profeta chama a nossa atenção, dizendo: olha, ouça com atenção esta observação, falando sobre a fé. Não se esqueça de captar isto agora. A fé é projetada para quê? Para ver o que Deus deseja e requer. Não há conhecimento que possa fazer isto. Somente a fé é projetada e concedida à raça humana, a cada um de nós, para descobrir qual é a vontade de Deus. E você toma a sua fé, que você tem, e não se concentra na palavra, então deixa-a sozinha. Você tem a fé errada. Olha, tem muitas pessoas que têm fé, mas a fé que elas têm não está conectada, concentrada na palavra de Deus. Muitas vezes eles têm fé, porém é naquilo que fulano disse, aquele cicrano disse,
Então é uma fé errada, o profeta está dizendo. Você toma a sua fé que você tem e não se concentra na palavra, então deixe-a sozinha, você tem a fé errada. Mas quando a sua fé, dada por Deus, o focaliza com a palavra de Deus, você está diretamente alinhado e ajustado. Amém? Tal como a pedrinha de Davi. Ela tinha um destino certo, um propósito correto. Amém. Quando a sua fé, dada por Deus, o focaliza com a palavra de Deus, você está diretamente alinhado e ajustado. O profeta diz: ó, meu Deus, Deus nos ajude nesta hora, grande hora em que estamos vivendo. É verdade, grande hora em que estamos vivendo. E vamos lembrar, igreja de Deus, que o nosso Elias disse que em meio à grande agitação, Jesus virá. Vamos estar preparados, vamos estar no posto do dever, vamos estar com nossas vasilhas cheias do azeite, nossas lamparinas acesas com os pavios apagados, para que os borrões não venham impedir a claridade. Na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, o profeta fala que em meio a tantas trevas, você vê uma luzinha brilhando lá no morro. E aquela luzinha é você. Aleluia. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que hora nós estamos vivendo? Meu Deus. O profeta exclamou dizendo: ó, meu Deus, Deus nos ajude nesta hora, grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê isso? Através da câmera de sua palavra, sua promessa. Esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. Amém. E então, quanto à fé que está em você, ou melhor, quando a fé que está em você te foca nesta palavra, você se afasta de todas as denominações e credos e tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. Você está ajustado. Só precisa de um pequeno toque. Amém. Essa oração voa direto até a presença de Deus, porque não há nada para impedi-la. Sim, isso é o que acontece. Quando você está ajustado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz. Esquece estas coisas, estas fofocas. Isso aí está querendo tirar sua paz, tirar o gozo que você tem do arrebatamento de sua salvação. Ignore isso, cancele isso, deixe isto de lado. Isso é o que acontece quando você está ajustado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz. Isso não pode acontecer. E isso não pode acontecer. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles acertaram. Vou repetir aqui. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu. O que foi que aconteceu com Sadraque, Misaque, Abednego, com Daniel, aqueles santos do passado? O que foi que aconteceu com a igreja primitiva? Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles acertaram.
Se eles acertaram naquele dia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Não focalize em todos estes credos e coisas que você confundiu. Volte direto para a palavra e então confesse a sua incredulidade e deixe Deus tomar seu Espírito Santo e direcionar sua visão diretamente para Jesus Cristo. Amém. Estamos olhando para Ele então, não para o que outra pessoa diz. Vamos orar. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Nós vamos agora dobrar nossos joelhos e vamos falar com Deus. E pedimos que vocês continuem orando por nós. Pastor Olavo, Pastor Adão, estou carente de vossas orações. Precisamos de vocês. Lembre do soldado ferido, né? Lembre do soldado ferido. Falemos com Deus. Lembremos dos pedidos de oração.